Como explodir uma chave seccionadora tetrapolar 2.5 sem licença. Então aqui nós temos uma raiz, um vetor. Se você somar 1.8 ao quadrado mais 1.8 ao quadrado é 2.5. E 1.8 mais 1.8 não é 3.6. Certo? Aí é que está o problema. Adição simples, se você somar 1.8 mais 1.8 não é 3.6. Mas se você levar ao quadrado e extrair a raiz quadrada, então 1.8 ao quadrado mais 1.8 ao quadrado é 2.5. O que significa esse 2.5? É que aqui nós temos uma chave seccionadora tetrapolar. Ela tem 4 polos sob carga. Se você abrir essa chave e desligar ela sob carga, é 2.5. Atenção de interrupção. Você tem que ter muito cuidado, não é ao ligar uma chave, e sim ao desligar uma chave, porque aparecem os fenômenos indutivo e capacitivo. Essa chave ela é de 500 volts. Qual é a tensão que você deveria aplicar nela? Se você aplicar 500 volts, quando você interromper a tensão, desligar a chave sob carga, vai para 1250. Mas como é que pode? Se você está aplicando uma tensão de 500, como é que aparece essa tensão de 1250? São os fenômenos indutivo e capacitivo que vocês chamam de arco elétrico. Então vocês não sabem o que significa um arco elétrico e fica falando baboseira em vídeos. Vocês não apresentam matemática para explicar, aí fala em arco elétrico, baboseira. E você não sabe nem o que é um arco elétrico. Um arco elétrico. Existe a fusão e extinção. Lá nos painéis solares, ele é capacitivo. Você não sabe disso. Um gigante capacitor em cima do seu telhado. É capacitivo. Aí vem uns fenômenos indutivos ao abrir os contatos. Então, já se sabe que o indutivo ele avança a tensão e atrasa a corrente. Já o capacitivo, ele atrasa a tensão e avança a corrente. Então acontecem esses dois fenômenos. Aí que há a explosão. Certo? Então qual seria a tensão máxima que você deveria aplicar para essa chave? 200 volts. E no sistema solar, nesta configuração, você só pode aplicar 200 volts. Porque se você multiplicar 200 vezes 2.5, quanto é? Você tem que usar matemática, para não estar falando bobeira aí, baboseira. 500 volts. Então só posso aplicar 200 e não 500. Porque se você aplicar 500 volts, olha que a tensão chega em 1250. Matar amigos e eletrocutar pessoas. Você tem que estudar matemática para explicar. Nem todas as pessoas podem falar sobre eletricidade. Nem todas as pessoas podem falar sobre coisas elétricas. Você tem que saber o que você está falando. Vocês falam em arco elétrico, não sabem nem explicar o que é um arco elétrico. Não existe arco elétrico. Existem os fenômenos indutivo e capacitivo. Não existe arco elétrico. Então, aqui nós temos o exemplo. O título do vídeo é esse aqui, ó. Como explodir disjuntor bipolar e DPS 1.8 sem licença. Quer dizer, você está usando 1.8 sem licença. Por quê? Porque você não estuda. Certo? Você está usando 1.8, todos os brasileiros estão usando 1.8 sem licença. Quando se fala sem licença, é falta de educação. Falha de operação com inversor 1.8 vezes a tensão de ligação. Isso acontece. Tem muitos disjuntores bipolar no Brasil e DPS explodindo. Porque se você aplicar uma tensão de 700, você tem que 700 no painéis. Aí o que acontece? Se você abrir um disjuntor bipolar, o que acontece? Se você tensão de interrupção, você tem 700 no painel, você desliga aquele disjuntor bipolar, a tensão
1.8 vezes a tensão de ligação. Vai para 1260, explosão do DPS disjuntor. Então, todos esses DPS do Brasil queimam no desligar. Às vezes até no curto-circuito. Ele abre, aí ele explode. Porque a tensão vai para 1260 se você estiver usando 700. E se você estiver usando 600, olha só o que acontece. Tem muitos 600 volts no Brasil e tem muito DPS queimando. Principalmente DPS de má qualidade. 600, se você multiplicar por 1.8, se você estiver usando 600, vai para 1080. Então passou da tensão de isolação do disjuntor e do DPS. Vai ter vazamento no DPS. E pode até explodir. Passou 1000 volts. Então esse disjuntor é de 1000, então já ultrapassou sua capacidade, ele vai explodir. Então temos aqui, pessoal, ligação de polos em paralelos, é matemática. Quando você paralela aqui, ó, dois polos, é 1.8 em matemática. Quando você paralela aqui, ó, os três polos, em matemática, é 2.5. Ó, com três polos paralelo, é 2.5. Com dois polos em paralelo, é 1.8. Vocês têm que ter muito cuidado com isso. Então, vocês usam muito disjuntores paralelos no Brasil. É perigosíssimo. Eu não uso disjuntor bipolar. Eu não uso disjuntor bipolar porque eu estudo ciências. Eu estudo fenômenos indutivo, capacitivo, tensão, corrente, frequência, campo magnético, campo elétrico. Eu estudo tudo isso. Agora vocês que não estudam, não sabem o que são fenômenos indutivo e capacitivo, vocês compram disjuntores bipolar para aplicar no sistema solar, que é proibido. Proibido se você aplicar uma tensão superior à capacidade do dispositivo. Você não pode aplicar uma tensão de 700 num disjuntor bipolar de 1000. Está errado. Você não pode aplicar uma tensão de 600 num disjuntor de 1000. Como aqui está mostrando aqui a tensão de interrupção. Então, todos esses dispositivos, eles queimam ao desligar. Seja no curto-circuito, sobrecarga, eles queimam ao desligar, não é ligar. Se todo o sistema elétrico do planeta, eu falo do planeta, se esses disjuntores fossem operantes, que eles são inoperantes, você instala ele lá, deixa lá, passa 2 anos, 3 anos, ninguém mexe. Se você desligar esse disjuntor com o sol brilhando, você vai explodir o sistema solar. Todo o sistema solar do mundo seria explodido se você operar disjuntor bipolar. Todos os sistemas solares do planeta vão ser explodidos se os disjuntores ser operantes. Ele está aqui inoperante. Ele está inoperante. Quando você liga ele, ligou. Você não mexa mais. Ele é inoperante. Você não está operando ele. Então, se todos esses disjuntores fossem operantes, ou seja, ligar, desligar, ligar, desligar, ligar, desligar, o sistema ia pegar fogo. Todo o sistema do mundo. Você não pode estar ligando e desligando disjuntor bipolar, porque aparecem os fenômenos indutivo e capacitivo. Certo? Isso aqui, ó. Eu já provei, já apresentei vídeo. DPS, disjuntor bipolar, não protege contra incêndios. Não protege contra incêndios. Os raios sobem ou os raios caem? Os raios sobem no cabo elétrico e os raios descem no cabo elétrico. Tensão de interrupção. Já pensou se você aplicar esse disjuntor de 500? Olha a explosão que vai acontecer. Esse disjuntor de 500. Aqui é a tensão desse DPS. Se você aplicar uma tensão de 400, você acha que pode usar essa tensão de 400, você não pode. Se você usar essa tensão de 400, ela vai para 720 volts. Vai explodir o disjuntor de 500 e vai explodir o DPS. Então você tem que estudar matemática para explicar as coisas. O que você deve fazer? O que você deve fazer é não usar disjuntor bipolar. E o que você deve usar?
Você deve usar isso aqui, ó. Eu apresentei na aula passada. Quem que assiste? Ninguém no Brasil, porque ele não tem um sistema desse. Ninguém no Brasil tem um sistema desse aqui. Um RCBO. Qual a tensão que eu estou aplicando no RCBO? 350. Para obter uma tensão de 220. Eu tenho aqui fusível em série, paralela, que é 1.8, ó, matemática, ó, aqui é 1.8 e aqui é 0,9 em cima. Aqui é um série. Eu estou usando paralela aqui, não, que isso aqui é série, ó. Ó, polo positivo, ó, série. Polo negativo, série. Qual é a tensão de saída? Eu estou aplicando 350. Qual é a tensão de saída? A tensão de saída é 315 volts para não matar sua família. Certo, não é? Certíssimo. Mas você não usa assim. Você usa essas porcaria aqui, ó. Vocês que não estudam, vocês que não estudam, usam essas porcaria aqui, ó. Disjuntor, bipolar e DPS, que isso aqui não serve para contra incêndio. Isso aqui é dinheiro jogado fora. É dinheiro jogado fora, cara. Que tu não estuda. Agora isso aqui é caro. É caro. 3 vezes, 4 vezes mais caro que um disjuntor bipolar. Um RCBO. É caríssimo. Mas você não compra. Porque você não sabe o que é ciência. Você só conhece dinheiro. Vocês compram painéis solares pelo preço. Inversor pelo preço. Disjuntor pelo preço. Fusível pelo preço. Ainda compra cabo falso. No Brasil. Tudo falso. Mas isso aqui não é falso não. Isso aqui é aprovado. RCBO aprovado contra incêndios elétricos. Mas isso aqui está reprovado, ó. Todos esses projetos aprovados, Equatorial, CEMIG, São Paulo, estão reprovados. Por quê? Porque esse sistema solar brasileiro, ele não protege contra incêndios elétricos. Disjuntor, DPS, jamais protege contra incêndios elétricos. Então, teu sistema solar está reprovado. Teu sistema solar está reprovado. Foi aprovado na distribuidora de energia elétrica, mas está reprovado para mim porque eu estudo. Porque eu, se fosse engenheiro das distribuidoras do Brasil, eu reprovaria milhares de projetos no Brasil. Eu reprovaria milhares de projetos no Brasil. Porque, olha, isso aqui, como é que um DPS vai proteger uma casa nessa situação aqui? Os raios sobem ou os raios caem? Vai explodir. Coitado, disjuntor, se você aplicar uma tensão igual a do disjuntor, ele vai explodir. Você tem que aplicar uma tensão menor do que a metade do disjuntor para poder funcionar. Se você aplicar uma tensão igual ao disjuntor, ele explode. Já em corrente alternada é o contrário. Você pode aplicar tensão igual do disjuntor, não tem problema. Mas em DC, se você aplicar 500 volts num disjuntor de 500, ele explode. Explode porque está aqui, ó, 720 volts. DPS disjuntor explode. Acontecendo demais no Brasil. Explosões de disjuntores. Isso aqui é o maior perigo do mundo. Uma chave seccionadora tetrapolar sob carga. Isso é uma armadilha perigosa. Matar amigos é eletrocutar pessoas. Esse aqui também é matar amigos e eletrocutar pessoas. Isso aqui é matar amigos e eletrocutar pessoas. Isso aqui. Aqui está aqui a matemática mostrando. Ó. Isso aqui tudo é matemática. Você está vendo esses diagramas elétricos? Aqui é matemática. Ó. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, certo? Vocês estão no canal Luz Solar 120 Graus Elétricos. Eu trabalho com projetos elétricos e todos são meus. Um risco mínimo de regulamentação excessiva da energia solar. Quando eu falo regulamentação excessiva, eu não dependo dos engenheiros do Brasil para aprovar os meus projetos. Certo? Eu elaboro projeto off-grid de inversor de frequência. Eu trabalho com inversor de frequência de 120 graus elétricos. Trabalho com projeto solar off-grid para veículo elétrico, V2L para V2H.
Então se inscreva no canal, Luz Solar 120 graus elétrico, meu contato aqui, ó. E aqui o correio eletrônico e Pix, raimundoevangelista@gmail.com. Então até a próxima aula, muito obrigado aí.